Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, é sempre muito importante e também de graça. Aqui embaixo tem um botão inscrito, inscreva-se, então deixa essa moral, confirma aí a tua inscrição, confirma também o teu like, pega o link do vídeo aqui, manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, diz que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, beleza? Gente, antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e também parceira aqui do canal Vasco Connection. Olha, tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Clica uma vez, faça a sua inscrição, faça o seu primeiro depósito e receba até R$ 600 de bônus na Betfair. Uma super promoção para os vascaínos. Betfair, repetindo, que é patrocinadora oficial do Vasco e fazendo uma promoção realmente espetacular para os torcedores do Vasco. Repetindo aqui, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo aqui, beleza? Gente, vamos falar de Vasco. Essa situação envolvendo reforços, jogadores que serão dispensados pelo Vasco, é realmente muito importante, tá? Esse primeiro momento, e acho que até as duas coisas correm lado a lado, né? Correm juntas dentro do clube, reforços e dispensa de jogadores, eu vou comentar com vocês aqui. Ontem o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, trouxe uma informação muito importante, tá? Que eu venho trazendo aqui, venho lutando aqui para informar vocês, o Vasco está negociando, o Vasco tem reunião marcada com empresários, com jogadores e tudo mais. Ontem o Flávio Dias trouxe a informação que o Vasco negocia ou pretende anunciar mais 4 reforços, né? Jogador de defesa, mais um jogador de meio campo, jogador para o ataque e muito mais. E é bem isso. Só que aonde que o Vasco para, gente? Aonde que o Vasco está parando realmente com essas questões envolvendo os reforços? O elenco do Vasco é um elenco muito inchado, né? O Vasco precisa dispensar jogadores. Essa é que é a verdade dos fatos. Alguns nomes, e aí eu fiz questão de anotá-los aqui, como Serginho, Rossi, Zé Gabriel, Praxedes, Galdames, entre outros, assim, serão dispensados. Não fazem parte dos planos do técnico Rafael Paiva, dificilmente vai fazer de um próximo treinador, caso um novo treinador seja também contratado pelo Vasco. Né? São jogadores aqui que realmente aumentam a folha do Vasco ali consideravelmente. Então, o Vasco está buscando clubes para esses jogadores. Mais próximo aqui é o Praxedes, né, que recebeu proposta do Atlético Paranaense e outros clubes. Aí o Vasco se movimenta para tentar finalizar essa negociação. Outro jogador que recebeu propostas foi o Rossi, 3 propostas, clubes da Série B, clubes do Japão fizeram propostas pro Rossi e ele não quis, ele quis ficar, até o presente momento ele quer permanecer no Vasco, então essa é a posição do Rossi, não vou sair, quero continuar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Ontem muitas informações também, e aqui eu estou falando de um reforço, deram conta que o Santiago Rodrigues estaria negociando com o Vasco. Bom, ontem o meu companheiro, meu amigo aqui, o Lineker, do canal Os Vascaínos e também do canal Mário Coelho Vasco, disse que tweetou, né, ele buscou informações sobre o Santiago Rodrigues, que disse que não tem nada, que ele negou a informação, disse que não negocia com o Vasco, não tem nada entre Vasco e Santiago Rodrigues. Ele, inclusive, postou, né, o print da conversa que ele teve com o Santiago Rodrigues, e o Santiago Rodrigues disse que ficaria até feliz, né, se ele tivesse algum tipo de proposta do Vasco e tudo mais, mas a verdade dos fatos não tem nada. Então, assim, às vezes, e é um jogador caro, tá? Bom e caro, mas não tem nada nesse momento, tá bom? Então, essa informação vinda do jogador pro Vasco, então, pra gente, na verdade, né? Então, eu prefiro acreditar aqui no jogador, tá bom? Vamos falar um pouco do Fluminense aqui, que foi eliminado ontem pelo Juventude, né? Juventude eliminou o Fluminense passando para as quartas de final da Copa do Brasil. Um empate em 2-2, o Juventude venceu o Fluminense lá, né, no Alfredo Jaconi, no estádio deles, depois empatou aqui no Rio de Janeiro, e com isso o Fluminense está fora da Copa do Brasil. E o Fluminense que é o próximo adversário do Vasco. Temos que ganhar esse jogo, por vários motivos, tá? Nós somos o Vasco. Eles querem ser maiores que o Vasco. Nunca serão. Nunca serão. Nós somos o Vasco. Tá? Eles são os fregueses. Eles querem inverter a chavinha. Claro, nunca vão conseguir. Nós somos gigantes. Ah, mas o Vasco caiu. Eles foram Série C. Voltaram por causa do Vasco. Por causa de um presidente vascaíno chamado Eurico Miranda. Tá? Então vamos parar de papagaiada.
Porque os pequenos são eles. Pensamento pequeno tem eles, não a gente. Tá? Então, temos que amassar o Fluminense dentro do Engenhão. Vamos esgotar os ingressos. A venda tá boa, vamos melhorar. Vamos juntos para esse jogo. Tem transmissão aqui do canal. Vamos com tudo para cima deles. Tá certo? Então, foi eliminado ontem, o Vasco passou de fase. É aí que eu falo, temos que exaltar o nosso Vasco. Tá? Porque se fosse ao contrário, o adversário estaria como? Pisando na gente. Então, o gigante é o Vasco. O gigante é o Vasco. Tá certo? Então foram eliminados ontem, o Vasco passou de fase e vamos com tudo para cima deles. Eles estão na zona de rebaixamento, não lanterna não, mas estão na zona de rebaixamento. Então vamos amassar mais ainda. Essa é que é a grande realidade. Tá certo? Falando em classificados para a Copa do Brasil, vou passar para vocês aqui os que se classificaram das oitavas para as quartas de final da Copa do Brasil. Foram eles. Vasco, né, foi o primeiro clube, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo, Juventude e Corinthians. O Grêmio também, eu falei aqui no vídeo de ontem, muita gente falando que o jogo da Lama não fez, não sei o que. Ó, o Grêmio saiu ontem pro Corinthians. O Vasco venceu o Corinthians. O Grêmio tava mal. Empatou, saiu nos pênaltis. Então, assim, se você parar para pensar, peraí, o Grêmio venceu o Vasco, ok, naquele jogo da Lama, mas o Vasco bateu no Corinthians. E o Corinthians eliminou o Grêmio. Doideiro futebol, né? Coisas do futebol. Gente, e os próximos confrontos da Copa do Brasil? Vai ser sorteio, tá? Sorteio. Porém, a previsão dos próximos jogos aqui, tá? Para as quartas, jogos das quartas, que podem ocorrer na semana de 28 de outubro, o primeiro jogo, e o dia 12 de setembro, o segundo jogo. Então vamos esperar, o sorteio não deve demorar na CBF. Tomara Deus que não demore o sorteio na CBF, né? Que essa demora acaba influenciando em muita coisa. Um exemplo, o canal aqui, o canal Vasco Connection, viaja para a transmissão dos jogos. Então, assim, isso acaba influenciando e atrapalhando a cobertura para vocês. Mas, enfim, vamos aguardar. Já temos duas previsões aqui. Repetindo aqui, dia 28 de agosto, tá? O primeiro jogo. E dia 12 de setembro, o segundo jogo, tá? Repetindo aqui, eu acho que eu errei a primeira informação, mas eu confirmo para vocês aqui. Previsão da semana de 28 de agosto, o primeiro confronto e o segundo no dia 12 de setembro, tá certo? Então, para fechar essa questão envolvendo Copa do Brasil. Voltando no assunto jogo do Fluminense, João Vitor, eu trouxe ontem, né? João Vitor estava treinando, João Vitor estava bem, se sentindo bem. Então o jogador pode ser um reforço para esse jogo. Reforço é reforço, tá? Reforço do clube, tá? Reforço também, os reforços, né? Temos reforços dentro do clube. Os jogadores precisam se recuperar. João Vitor é um grande jogador, é um grande zagueiro, né, e vai reforçar o Vasco aí para esse jogo contra a equipe do Fluminense em São Januário, sábado, 9h30 da noite, com transmissão aqui do canal. Só para fortalecer para você aí, tá bom? Então, algumas questões envolvendo o Paulo Henrique, né? Vamos dar os parabéns aqui para o Paulo Henrique. Pedrinho ontem entregou uma camisa de 50 jogos o que o Paulo Henrique completou pelo Vasco, né? O Pedrinho toma aqui a camisa, muito legal. O Pedrinho, que é ídolo, além de presidente, é ídolo do Vasco. Então é muito legal isso pro lateral, pro jogador. Pô, tô recebendo aqui um prêmio, é uma motivação a mais para atuar por esse clube. Foi muito legal. Então os parabéns ao Paulo Henrique, que tem jogado, tem entregado com a camisa do Vasco. Tá? A jogada do gol agora, da classificação do Vasco para cima do Atlético Goianiense, começou com ele. Ele partiu para dentro ali com uma flecha, né? Aí depois sobrou ali pro Verratti, que chutou, o Piton veio por trás ali e acabou fazendo gol. Muito bacana, os parabéns mais uma vez aí pela marca Paulo Henrique, tá certo? Então, gente, é isso. Daqui a pouco eu volto com live. Teremos novidades aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição, deixa aí o like, que é sempre muito importante, e participe aqui do canal Vasco Connection, que é sempre muito legal ter você aqui, torcedor e torcedora vascaína. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso gigante da colina. Do mais é isso, um beijo no coração de todos vocês, um beijo na nossa camisa amada, nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, e saudações vascaínas.